Oi, seja bem-vindo a este devocional. Eu convido você a ter um momento com Deus comigo. Abra sua Bíblia em Salmo 55 e nós vamos ler o versículo 16 e 17, que nos diz assim: Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã, e ao meio-dia orarei, e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Esse devocional é mais um daqueles devocionais em que eu tô fazendo, que eu tô gravando pela fé. Porque existem semanas que eu tô completamente inspirada com uma palavra. E aquela palavra fala comigo até o dia de eu gravar, mas existem semanas e existem devocionais que eu faço pela fé. E hoje em dia eu considero esses devocionais como um dos mais difíceis e mais especiais ao mesmo tempo. O Senhor Jesus, Ele tem me feito viver muitas experiências na presença dEle. E muitas coisas das quais, às vezes, a minha carne não suporta e eu preciso de estrutura espiritual para poder suportar. Mas eu vim aqui pela fé porque eu disse para o Senhor que eu ia gravar, que eu não ia parar, que eu ia continuar. Porque os devocionais, eles não são só para ajudar você e para poder ter uma palavra para sua alma, mas ele também fala comigo, e toda vez que eu gravo os devocionais, algo de diferente acontece na minha mente, no meu coração. Então, um dia que eu fico, uma semana que eu fico sem gravar o devocional, é como se eu tivesse deixado de tentar naquela semana, deixado de acreditar e deixado de fazer aquilo que eu prometi para o Senhor. Mas a angústia, uma hora ela vem. E o medo vem junto com ela, e o desânimo, e o desespero, e a opressão. E é nessa hora que tudo que a gente faz é pedir o socorro de Jesus. E clamar por Jesus. E às vezes a gente clama e a gente sente que o Senhor Jesus não está escutando a gente. E a gente olha para o redor e a gente fala: Senhor, eu queria estar em qualquer lugar menos aqui, Jesus. Eu queria fugir, eu queria ficar nesse momento aqui. E eu não queria saber de mais nada, Senhor. Eu queria desaparecer e esquecer de tudo. Eu queria, Senhor Jesus, sair daqui. Eu queria ficar só aqui do jeito que eu tô, pedindo a tua misericórdia, Senhor Jesus, para ver se eu esqueço um pouco das coisas que vêm para me assombrar. Mas hoje o Senhor Jesus, Ele trouxe uma palavra para mim e para você. E a palavra que Ele trouxe tinha que ser hoje, não ia ser amanhã, não ia ser depois de amanhã e não ia ser antes. O Senhor separou o dia de hoje para dizer pra gente que a gente vai clamar e Ele vai ouvir o nosso clamor. Que a gente vai se ajoelhar de manhã, de tarde, de noite e Ele vai prostrar os ouvidos pra gente. Ele vai mostrar que Ele tá com a gente e Ele vai mostrar que nós somos mais fortes quando nós confiamos nele e o nosso clamor não vai ser em vão. Porque aquele que clama, aquele que busca e aquele que pede, ele recebe, ele é ouvido e o clamor dele não é em vão. Então, ainda que venha a angústia, que venha o medo, que venha a opressão, ainda que o seu corpo físico não aguente, você tem que clamar. Você precisa clamar. E você vai clamar, porque você foi chamado para clamar. O clamor, ele não significa só clamar na angústia, só clamar na tempestade. Porque o clamor que você faz, o clamor que você intercede, o clamor que você faz no nome de Jesus, toma um poder inestimável além dessa terra. E o clamor, ele mostra que você vive pela fé e que você acredita pela fé. Que ainda que o seu corpo se desfaleça, ainda existe algo dentro de você, que é o Espírito Santo, que te motiva a clamar, a tentar mais uma vez. E aí você pensa como Davi, que você vai clamar de manhã e de tarde, e todas as vezes que você clamar, o Senhor vai te ouvir. Mas você não pode desacreditar, porque o nosso mal é desacreditar que o Senhor está ouvindo a gente. Quando a gente clama desacreditando,
o nosso clamor, ele é baixo, ele é calmo. Quando a gente clama sem esperanças, o nosso clamor, ele é tão desanimador, ele é tão pequeno, e ele é um clamor que não estremece o nosso ser. Por isso que você precisa passar por cima de todas as coisas. E você precisa forçar o seu corpo, mesmo que ele não queira aclamar. Porque enquanto ele estiver clamando e a sua alma estiver intercedendo, o seu clamor ele vai aumentar. O seu clamor ele vai subir e o seu clamor ele vai ferver como fogo. O seu clamor ele vai ter a capacidade vinda de Jesus de curar todas as suas feridas, sejam elas na mente, sejam elas na alma, sejam elas no coração. E quando o seu clamor estremecer a sua alma, você vai saber que o Senhor Jesus é com você. E você vai saber que não importa o horário e nem aonde você clamar, o Senhor Jesus vai te ouvir, porque é aquele que clama de dia, de tarde, de noite, aquele que clama enquanto está em pé, enquanto está deitado, enquanto está tomando banho, enquanto está fazendo qualquer coisa, ouve a voz de Jesus e recebe a salvação. Então hoje vamos confiar em Jesus Cristo e viver pela fé, porque às vezes a gente precisa viver pela fé, e viver pela fé dói muito. Dói muito, 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 porque você não sabe o que você vai fazer, você não sabe como vai ser o seu dia, você não sabe de nada, mas você vive pela fé, você vive pela fé, e você vive às vezes em silêncio, porque se você falar para as pessoas não vão acreditar em você, e as pessoas não vão entender a sua vivência pela fé. Então hoje eu tenho 3 coisas para falar para você. Viver pela fé é viver na vigilância, é viver em silêncio, é suportar muitas vezes as dores que a gente sabe que ninguém vai poder tirar da gente a não ser Jesus. É viver um dia de cada vez, é chorar e enxugar as lágrimas acreditando que o Senhor Jesus vai colher todas elas. Viver pela fé é clamar, porque aquele que clama ainda tem fé, aquele que clama ainda tem esperança, aquele que clama ainda confia, ainda espera, aquele que clama sabe que o Senhor Jesus vai prover o seu amanhã. Viver pela fé é tomar iniciativa, é erguer a cabeça e continuar. E mesmo sem motivos para agradecer, continuar agradecendo. Mesmo sem motivos para orar, continuar orando. Mesmo sem motivos para clamar, continuar clamando. Mesmo sem motivos para acreditar, continuar acreditando. Continuar, perseverar. Porque uma hora a porta se abre. Uma hora o Senhor Jesus responde. Uma hora a dor acaba. Uma hora a angústia se vai. E uma hora o inimigo é derrotado. No nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço por ter ficado até aqui comigo neste devocional. Até a próxima.